Aleluias! Bendito seja o Senhor, Deus de nosso Pai. Glória a Deus. Queridos, eu quero deixar uma palavra nessa noite. Quero falar sobre o alimento espiritual. Alimento espiritual. Eu não sei com que você tem se alimentado. Na verdade eu sei, né? A gente tem pregado todos os dias, a gente tem orado todos os dias, a gente tem buscado a face do Senhor todos os dias, mas é sempre em um horário. Às vezes às 8 horas na terça-feira, ou às 11 horas nos demais dias, e no domingo às 8 horas, às 20 horas, né? Mas existe muito tempo ocioso, e se nós não nos policiarmos, nós vamos ter sérios problemas com esse tempo ocioso. Em Mateus capítulo 4, Evangelho de Mateus no capítulo 4, verso 4, Jesus dá uma resposta. Essa resposta é dada a Satanás. Ele fala o seguinte: não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele diz assim: está escrito. Ele diz: está escrito. Ele está se referindo à palavra que está escrita. Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa é a resposta de Jesus dada a Satanás quando Satanás o tenta, e pedindo que ele transforme uma pedra em pão. Então Jesus dá essa resposta a Satanás. Mas o interessante, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 2, está escrito assim, 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, está escrito assim: desejai ardentemente, como uma criança recém-nascida, o puro leite espiritual, para que por ele vos sejam dado crescimento para a salvação. Amém? Olha o que está escrito lá. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o puro leite espiritual, para que por ele vos sejam dado crescimento para a salvação. O que eu acho interessante é que o que mais um bebê recém-nascido ele procura para se nutrir é o leite materno. Todos nós sabemos disso. E o apóstolo, ele toma esse exemplo natural para nos dar um grande ensinamento no plano espiritual. E que coisa interessante, ele diz o seguinte, nessa mensagem que nós estamos pregando hoje, ele diz que quando se coloca algo impróprio no leite, este se decompõe e começa a azedar. E se você permitir coisas impróprias em sua vida, o leite, que é a palavra de poder, irá azedar, perdendo o seu efeito nutritivo. Que coisa interessante. Quando alguma coisa imprópria
quando alguma coisa imprópria é colocado no leite, o leite materno, esse leite ele vai azedar, né? E aí perde o seu efeito nutritivo. A mesma coisa é quando nós colocamos em nossa vida algo impróprio. Quando nós colocamos ou quando nós nos alimentamos de algo impróprio, preste bem atenção, algo impróprio, a consequência disso é que nós vamos começar a perder o poder da palavra. Nós vamos começar a perder, né, esse poder nutritivo da palavra. Começamos a perder o poder nutritivo da palavra. Vindo para os nossos dias, para isso que nós estamos vivendo hoje, eu quero crer que o teu dia não tenha sido dias ociosos, né? Eu quero crer que, mesmo estando muitas pessoas dentro de casa, além dos afazeres que todos têm, né, dentro de casa, principalmente as mulheres, as mães, né, o cuidado com os filhos e cuidado com os filhos, com o esposo, com a comida, com a casa, sempre tem, né, muitos afazeres. Mas é incomum o que está acontecendo, né? Geralmente as crianças vão à escola, geralmente as pessoas vão trabalhar e já se passaram 15 dias, né? 15 dias que nós estamos dentro de casa. E eu quero crer que nós temos ouvido muito, mas muito mesmo, a palavra de Deus. Eu, pelo menos, tenho buscado, embora tenha saído para trabalhar, eu tenho buscado estar cada vez mais perto do Senhor e lendo a sua palavra. Agora, a palavra, como o apóstolo fala, ela tem um efeito nutritivo. Ela vai nutrir a nossa fé. A palavra de Deus em nossas vidas, ela tem o poder de nutrir a nossa fé, de alimentar a nossa fé. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Ou seja, o que a palavra faz? Ela nutre a nossa fé, ela nos fortalece, ela faz com que a gente acredite. Então a gente se alimenta da palavra e crê na cura. Então a gente se alimenta da palavra e crê na salvação. Então a gente se alimenta da palavra e crê na restauração. Então a gente se alimenta da palavra e crê na provisão. Então a gente se alimenta da palavra e crê na prosperidade. Então a gente se alimenta da palavra e crê na comunhão. A palavra tem o poder de nutrir a nossa fé, fazendo com que a gente continue crendo nas promessas de Deus, continue crendo naquilo que Deus tem falado para nós. Agora, ele diz, se você colocar algo impróprio no leite materno, esse leite ele vai se decompor, ele vai azedar e vai perder o seu poder nutritivo. Ou seja, eu tenho que me policiar, né, com o que entra, com o que me alimenta, né? O tempo ocioso ele é muito perigoso, né? A ociosidade ela é perigosa. Se você não, nesse tempo, não buscar em ler a Bíblia, se você não ler um livro com conteúdo cristão, com conteúdo que vá agregar, se você não tirar o teu momento de oração, o teu período de oração, a tua mente vazia,
ela se torna uma oficina do diabo, uma oficina do mal. E como foi falado ontem, veio roubar, matar e destruir. É isso que ele sabe fazer. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, que nós devemos desejar ardentemente, como uma criança recém-nascida. Qual tem sido o meu e o teu desejo? Estamos nesse tempo, estamos gozando, é verdade, gozando de um tempo que não era, a gente não tinha. Tem que trabalhar, tem que buscar, tem que correr atrás do alimento, tem que correr atrás. A gente não tinha. Hoje a gente está gozando forçadamente, mas estamos gozando, né, desse tempo. Agora, será que eu tenho aproveitado? Porque se eu não tiver aproveitado, Deus vai me cobrar. Porque muitas pessoas falavam assim, mas eu não tenho tempo para ficar orando, mas eu não tenho tempo para ficar lendo a Bíblia, mas eu não tenho tempo para consagrar, mas eu não tenho tempo. E o tempo chegou, o tempo foi dado. E agora? O que nós estamos fazendo? Ele diz assim, 1 Pedro 2:2, depois você vai lá. Desejai ardentemente. Sabe o que é ardentemente? O coração começa a ferver, arder. A gente já falou sobre isso, né? Aquela coisa do primeiro amor. Primeiro amor, que você quer estar todo dia na igreja, que você quer estar orando todo dia, quer estar ouvindo a voz de Deus todo dia. Se a gente sair da igreja, pessoas quando começam a namorar, né? É mesmo dentro da igreja, a gente quer se ver todo dia, a gente quer estar junto todo dia, a gente quer se falar todo dia. Eu lembro que quando a gente começou o namoro, eu e a Carol, que aqui está a pastora, ela me ligava todo dia, toda hora, todo instante. Todo dia, toda hora, queria estar ligando, ele queria estar ouvindo a minha voz. Então ele está falando a respeito disso aqui, né? Que a gente deve buscar ardentemente. Olha aí, a palavra de Deus, que é quem nutre, que ela nutre a nossa fé. Pastor, eu estou sem fé, não estou acreditando não. Não estou acreditando que isso vai mudar não, não estou acreditando que essa situação vai mudar. Então está faltando alguma coisa. Você está se alimentando mais de uma coisa do que de outra coisa. Tem um texto que fala sobre isso, né? Que não me lembro agora, mas quando você se alimenta mais de uma coisa, você vai falar mais daquilo que você, né, se alimentou do que daquilo que você não se alimentou. Então, ele manda a gente buscar ardentemente. Agora, olha que coisa interessante. Como uma criança recém-nascida. Lembra que o mesmo Jesus fala, olha, não impeça que as crianças venham a mim. Né? Pelo contrário, nós, se não formos igual a uma criança dessa, de maneira nenhuma herdaremos o reino dos céus. De maneira nenhuma. Né? Por quê? O que ele estava dizendo? A criança, olha só, a criança recém-nascida, a única coisa que ela conhece de alimento, né, pelo menos as que nascem normal, aquelas que a mãe consegue amamentar, né, que produziu leite e tudo, a única coisa que ela conhece é o leite materno, né? A única coisa que ela quer é o leite materno, a única coisa que ela sabe que vai nutrir, que ela vai chorar para se alimentar, é o leite materno. Ela não conhece outra coisa, ela não conhece a papinha ainda, ela não conhece o leitinho, ela não conhece nada, não conhece a fruta. Recém-nascida, ela conhece o leite materno. Então, o apóstolo fala assim, olha, você deve buscar como uma criança recém-nascida. Ei, está faltando alguma coisa aí. A gente se interessa ainda por muitas coisas do mundo. E o nosso interesse, às vezes, é muito pequeno pelas coisas espirituais. Sabe, queridos, é momento de refletir. É momento de se apegar. É momento... Olha como Deus tem feito
coisas no coração das pessoas. Preste bem atenção. Eu, por exemplo, eu não ficava uma semana sem jogar bola. Eu passava mal. Hoje eu já estou até conformado. Já estou pensando até em me aposentar. Tudo bem que a barriga vai crescendo, mas a gente arrumou outro esporte, né? Tem pessoas que viviam nadando na praia, nas piscinas, e aí é tirado isso dela. Pessoas que são viciadas em muitas coisas externas, fora de casa, longe de casa, né? E agora estão dentro de casa. E o que fazer dentro de casa? Voltar a ser criança. Quando se trata de espiritualidade, nós precisamos entender que o que Deus quer para as nossas vidas é que a gente volte a ser criança. Buscar ardentemente a palavra de Deus. Buscar ardentemente essa palavra que o apóstolo deixa aí para a gente. E ele diz assim, como um recém-nascido, né? E nós devemos procurar o puro leite. Olha só, o puro leite espiritual. Escute. O puro leite espiritual, como eu estava falando. Uma criança recém-nascida, ela conhece o leite da mãe. Então ela busca na mãe o leite, tá? Porque ela sabe que aquilo ali vai nutrir a sua vida. Então, há muitas pessoas, né, que querendo descobrir o que está acontecendo, vai fuçando outras coisas, né? Aqui ele fala assim, o puro leite espiritual. Eu estava meditando nessa passagem, nesse texto, e aí eu fico pensando que tem pessoas que buscam no espiritismo resposta, consulta os mortos. Tem gente consultando os mortos para saber o que está acontecendo. Vai na macumba, vai em tudo que é lugar, né? Não, é espiritualidade, eu estou buscando um alimento espiritual. Tudo que é espiritual é bom, né? Não é bem assim, você está entendendo? O apóstolo fala assim, olha, é o puro leite espiritual. É o puro leite, né? Vou repetir mais uma vez. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele já dá um norte para quem fica buscando em todas as áreas, em todos os lados. Então não se alimenta nunca, ou está se alimentando de forma adequada, ou está se alimentando de forma imprópria. Falando nisso, se alimentando de forma imprópria, só para descontrair um pouquinho e também não esquecer que a Bíblia nos manda a gente cuidar do nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo, bem como cuidar da nossa vida espiritual. Então a gente tem visto muitas coisas, né? Por exemplo, eu fui no mercado agora, supermercado, e tudo que é guloseima, sabe? Bolacha, danoninho, chocolate, eles aumentaram o preço. Existe uma seção lá que só de salgadinho, eles tiraram a maioria das coisas e fizeram uma seção só de salgadinho, só aqueles bolinhos, não sei o que, sabe? Por quê? Porque as pessoas, ao estarem em casa, começaram a comer mais esse produto, começaram a comer mais bobagem, né? Então, para que você possa entender o que eu estou falando, né? Isso vem da ansiedade, né? Isso vem do tempo ocioso. Então a gente fica ocioso, a gente vai comer, a gente vai comer bobagem, a gente vai, e isso vai fazer um mal para saúde física, para o físico, né? Não vai fazer mal? Claro que vai. A mesma coisa quando se trata do espiritual. Então, coma o que é puro, né? Se alimente bem do que é correto, né? Então,
nada de ficar, sabe, deixando descer no coração o que a Globo Lixo fala, né? Nada de ficar deixando descer no coração o que esses fake news fazem, né? Os áudios do WhatsApp. Os áudios do WhatsApp. Irmão, tem muita coisa que, se você se alimentar disso aí, só Jesus na causa para te tirar do poço depois, porque só vai afundando. Pega esse tempo que você tem, vai ler a Bíblia, vai ler, olha só, a pastora deu, todo mundo que passou no encontro, né, tem isso aqui em casa. Tem ou não? Sim ou não? Tem. Todo mundo tem isso aqui em casa, ó. Lembra disso? Escola ministerial. Ó, faz umas 2 semanas, faz uma semana que eu estou pregando só aqui. Eu venho aqui, começo a ler, a estudar, a meditar e depois prego aqui, ó. Não estou pegando nem a Bíblia para pregar, estou pegando daqui. Então, a gente tem um no quarto. Esse é o módulo 1. Tem o módulo 1, tem o módulo 2. Está no quarto. A gente tem vários aqui. Está no quarto, está no banheiro. Nossa, tem tudo que é lugar. A gente não fica ocioso. Não fica sem fazer nada. Está sempre lendo, né? Então, ó. O meu é igual, só que é tem um outro amarelo. aqui. Mas é o mesmo. Então é isso, queridos. Deixa eu voltar aqui para cá. Aí, para encerrar, ele diz assim, tem que ser o leite puro, né? Para que por ele vos sejam dado o crescimento para a salvação. Deixa eu te falar um negócio aqui. Existem algumas igrejas, eu não quero entrar nesse mérito agora, mas existem algumas igrejas que dizem assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Sim ou não? Tem algumas igrejas que dizem isso. Foi salvo, aceitou a Jesus, não vai se perder, foi salvo. Não existe a perda da salvação. Isso não é bem verdade. É verdade que a pessoa aceitou a Jesus e por mais que ela se desvie no momento de morte, por exemplo, ela está entre a cruz e a espada, sabe aquele momento que está ali, vai morrer, aí a pessoa lembra, né? Lembra, ensina a criança no caminho que ela deve andar, por mais que ela se desvie, ela lembra. Então ela que nem um ladrão da cruz, né? Reconhece e vai para a salvação. Mas o apóstolo está dizendo aqui o seguinte, que um leite puro, para que por ele vos seja dado, ou seja, a palavra que eu ouço, a palavra que eu leio, ela vai me alimentar, para quê? Para que haja um crescimento para a salvação, está lá escrito. Um crescimento para a salvação. Espera aí, para ser salvo eu preciso crescer? Sim. Aceitei a Jesus e depois que eu aceitei eu só retrocedo, eu só diminuo, eu só vou indo para baixo, porque eu desvio, vai ficar difícil. Então existe um crescimento para a salvação. Quando esse crescimento pode acontecer, pastor? Hoje, agora, esses dias. O nosso governador, o prefeito, disse que até o dia 7 nós estamos em quarentena. E depois do dia 7 vai voltar, mas de uma forma bem lenta, né? Você vai poder sair de casa, mas de uma forma bem moderada. Hoje eu fui isso acontece só no Carrefour. Então, para entrar no Carrefour, o rapaz veio, mediu a minha temperatura, aí tá legal, pode entrar. Aí passou gel na minha mão, limpou o carrinho para eu poder entrar. Então isso vai permanecer, não vai acabar. Você vai ficar um pouco mais de tempo dentro da sua casa. Então se alimente com o leite espiritual puro. Amém? Vem da onde? Da palavra de Deus. Vem da onde? Dos homens de Deus. Vem da onde?
da palavra da Bíblia Sagrada. Vem da onde? Do povo de Deus. Deu para entender aí, queridos, o que o Senhor está falando conosco? Olha, depois dessa quarentena, eu vou sair PhD. PhD, em nome de Jesus. Faça isso, né? Depois leia lá 1 Pedro 2:2 para você entender melhor, para que o Senhor possa se revelar na tua vida. Vamos orar? Quantos receberam essa palavra? Amém? Dona Ivanilda, recebeu a palavra, Dona Ivanilda? Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Deus abençoe. É isso aí, irmão. O alimento tem que ser puro, não é qualquer coisa. Em nome de Jesus. Tá bom? Alimento puro. Amém? É isso aí. Vamos orar? Glória a Deus. Glória a Jesus. Estou aqui acompanhando os irmãos aqui no Amém. Graças a Deus. Irmãos, Amém. Vamos orar. Quer orar, amor? Você não. Pai, no nome de Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, soberania, glória e poder nos céus e na terra foram entregues a Ti, ao Teu nome, e nós cremos, Senhor. Nós estamos diante da Tua palavra que tem alimentado as nossas vidas, e como crianças, Senhor, nós temos corrido desesperadamente ao Teu encontro. Corrido desesperadamente ao Teu encontro, Senhor. Temos visto, ó Deus, pessoas nas ruas com joelhos dobrados, clamando, buscando a Tua face. Aleluia. Como crianças no meio da rua, de joelhos, sem medo de serem ridicularizados, sem medo dos olhares da acusação, sem medo de nada, correndo desesperadamente, como criança recém-nascida, corre para os braços da mãe. Ó Deus amado, que cresça dentro dos nossos corações, papai querido, esse desejo desenfreado a buscar, Senhor, cada vez mais a Tua presença. O alimento que fortalece a alma. O alimento, Senhor, que fortalece a alma, que fortalece a fé. Que faz com que a gente continue acreditando que dias melhores virão. Eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a tua empresa. Você que é crente do Projeto Família em Cristo, você que não é, eu quero profetizar na tua vida. Você que achou que tudo estava perdido, ei, busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca o santo nome dEle, porque Ele tudo fará. Não importa o que você tem ouvido até agora, ouça então a palavra do Senhor, que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, vai te dar um novo norte, vai te dar um novo rumo, será um divisor de águas para a tua casa, para a tua vida, para a tua empresa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu clamo aqui, eu peço em nome de Jesus que você possa se atirar de cabeça nas Escrituras, na oração, na consagração. Deixa o Senhor falar contigo. Deixa o Senhor falar contigo. Busque o Senhor, adore a Ele,
Não se alimente com o que não é puro. Em nome de Jesus, para que não estrague a fé que já foi depositada dentro de ti. Continue alimentando ela, porque a esperança, ela jamais morre. A nossa esperança é o Senhor. E quando acharam que tudo estava acabado, quando acharam que o mal havia vencido, ele ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. E está vivo, sentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você, ou seja, nos alimentando para que a gente não pare. Amém. Continue até o fim. Glória a Deus. Continue até o fim. Em nome de Jesus. Até o fim. Porque o fim, o que nos espera é a coroa da salvação. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida. Em nome de Jesus. Eu abençoo a sua casa. Em nome de Jesus. Eu abençoo a sua empresa. Em nome de Jesus. O inimigo não terá poder sobre aquilo que o Senhor te deu, porque o que Deus te deu, a porta que o Senhor abriu, ninguém pode fechar, ninguém pode fechar. Eu decreto isso em nome de Jesus para a tua vida, essa vitória, em nome de Jesus.